Vamos lá, né? Se você não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, sou psicóloga, sou especialista em comportamento e transtornos alimentares. E nessas lives que acontecem nas quartas-feiras, às 18 horas, a gente fala sempre sobre algum tema voltado para profissionais, especialistas ou futuros especialistas que querem ou que trabalham nessa área do comportamento dos transtornos alimentares, que é uma área super, super interessante, super cheia de oportunidades, enfim, né? Então, a ideia hoje é a gente conseguir falar com vocês sobre a ansiedade do terapeuta, a ansiedade do paciente no processo de tratamento. E vamos ver se vai dar certo aí, se a gente consegue. Dê uma boa noite aqui pra mim. Boa noite, boa noite, boa noite. Deu uma travadinha, vamos ver se destrava. Tem alguns horários que as lives são um pouquinho mais complicadas. A minha tela tá meio travada, assim. Eu não sei se vocês me veem. Oi. Olá, olá, pessoal. Vamos ver se agora vai. Deu uma travadinha aqui. Algumas pessoas falaram que não estavam me ouvindo. Vamos ver se agora a gente consegue ir. O nosso tema, gente, é sobre ansiedade no processo de tratamento do comportamento dos transtornos alimentares. Esse é um quadro novo que a gente está trazendo aqui, né? Acho que essa é a terceira live de comportamento e transtornos alimentares que a gente está trazendo. E tem como objetivo sempre a gente conversar com profissionais, né? Eu sei que aqui pelo IPK aqui andam famílias, andam pacientes, mas a ideia aqui é a gente conversar com profissionais que são especialistas, seja profissionais psicólogos, nutricionistas, médicos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, enfim, tantos profissionais que são super importantes, super mega importantes aí no tratamento dos transtornos alimentares. Apesar de ser um quadro novo, eu tenho gostado muito de trazer esses temas, de conversar com alguns profissionais e tenho ficado muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido também, né? Especialmente porque os temas que eu tenho trazido são temas que geralmente aparecem nos meus grupos de mentoria, aparecem nos meus grupos de supervisão, aparecem em sala de aula, né? Eu dou aula para muitos profissionais, né, em diferentes lugares do Brasil. E quando eu escuto uma pergunta de um aluno, eu gosto sempre de, às vezes, de anotar, né? Ou quando eu percebo uma certa dificuldade, eu gosto de anotar e deixar como um tema interessante para a gente trazer aqui. Às vezes eu faço um vídeo, às vezes a gente traz para live. Então, essas lives de quarta-feira vão ter como objetivo a gente falar um pouquinho sobre comportamento alimentar, especialmente como tratar, como lidar com as questões. E hoje o tema é muito especial porque é um tema que todo profissional que atende transtorno alimentar, que atende questões do comportamento alimentar, vai ter que lidar, que é com a ansiedade do seu paciente. E eu fiz até um adendo no tema dessa live, porque eu quis dizer não só a ansiedade do paciente, mas quando a ansiedade também está na equipe, quando a ansiedade também está no especialista, é particularmente interessante também da gente poder ver que pontos que podem ser problemáticos aí, que pontos que podem, como que eu posso dizer assim, engrossar o caldo. E vocês sabem que eu gosto muito de contar histórias, de ouvir histórias, né? E muito do meu aprendizado, e muito até do que eu acredito sobre a ansiedade no processo de transtorno alimentar, eu aprendi na época que eu trabalhei, né? Eu fiquei por 5 anos no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, atendendo dentro da cirurgia geral, né? Pacientes da cirurgia do aparelho digestivo, que iriam fazer bariátrica. Né? E o paciente de bariátrica, ele é particularmente, né, um paciente que tem bastante ansiedade, né? Ele chega, né, para o tratamento com bastante ansiedade. Obviamente, a gente não está falando só dos pacientes de bariátrica que trazem a ansiedade, né, no tratamento. Mas para mim foi um ótimo aprendizado, porque o paciente de bariátrica ele é
particularmente expressivo na sua ansiedade, né? Então, a gente poder entender isso, né? E quando a gente começa a ter mais experiência aí atendendo transtornos alimentares mais graves, a gente percebe o quanto que a ansiedade pode ser, primeiro, super sabotadora do processo e segundo, ser um ponto que se a gente não aborda de uma forma direta, de uma forma assertiva, pode sim fazer com que o paciente se frustre com o processo. Não é nem que ele só vai sabotar ou só vai desistir, ele pode se frustrar com o processo. Aliás, gente, não é incomum eu receber pacientes, né, no consultório e eles me falarem, eu já passei por vários profissionais e os processos não funcionam para mim, os tratamentos não funcionam para mim, eu saio frustrada desses tratamentos. Isso porque alguns pontos, especialmente a ansiedade, né, que é o tema de hoje, provavelmente não foram abordados de uma forma assertiva. Então, contando até para vocês que hoje o meu objetivo é falar de 4 pontos, de 4 coisas que a gente pode elencar, né, e que a gente pode trazer no processo que vai ajudar a gente a abordar a ansiedade do paciente de uma maneira mais assim, assertiva, mais clara e tudo mais. E no final também da minha fala aqui hoje, quero trazer um pouquinho sobre a ansiedade da equipe também, que é bastante problemática. Então, quando eu comecei lá a atender o paciente de cirurgia bariátrica, eu percebia que ele chegava assim, né, e ele trazia essa ansiedade. Então, ele chegava e dizia assim, quando que eu vou operar, né, eu já quero marcar a cirurgia, me libera aí, né, cadê o meu papel? E ele vem muitas vezes com uma ansiedade muito grande em resolver o problema, né, ou seja, eu quero resolver este problema para ontem. E isso muitas vezes acontece porque realmente é um sofrimento muito marcante. Vamos pensar num paciente de compulsão alimentar, né? Um paciente que vive na dicotomia do controle e descontrole. O paciente de compulsão alimentar que vive o descontrole muito fortemente na vida dele, ele, claro, quer resolver a compulsão alimentar de uma maneira rápida. Ele quer parar de sofrer, porque a compulsão alimentar, ela é extremamente, ela é extremamente difícil de se lidar, difícil de se viver com compulsão alimentar. Então ele tem esse desespero, essa ansiedade por resolver, né? Por resolver o transtorno alimentar, por resolver aquela dinâmica que está ali de uma forma muito nociva. E claro que nem sempre a gente tem uma resolução rápida, nem sempre a dinâmica se dissolve de uma maneira rápida, né, ou em poucas sessões, justamente porque a gente não está falando de simplesmente um movimento, né? Eu até brinco que não existe medicação que resolva transtorno alimentar, por exemplo, né? Porque algumas pessoas vêm com a ideia, vêm com a fantasia, até certa ilusão, de que é só, então, ela começar o tratamento, é só ela tomar uma medicação, que a dinâmica fica diferente, que ela vai resolver aquele problema. E isso muitas vezes diz de um movimento ansioso do paciente em resolver a compulsão alimentar, ou resolver o ganho de peso, ou resolver a obesidade, ou resolver aí qualquer outro problema alimentar que possa estar. Então, quando eu escutava dos meus pacientes, né, essas falas, não, mas e quando que vai ser? Quando que eu melhoro? Quando que eu começo? Quando que eu opero, né, para os pacientes de bar. Então, essas falas que vêm de um lugar muito ansioso, ela faz sentido a gente observar, até porque a ansiedade, ela pode estar em níveis diferentes em cada paciente, em cada estrutura, digamos assim, né? A ansiedade, ela pode ser, inclusive, um transtorno de humor, por exemplo, um transtorno ansioso, ela pode estar envolvida aí nessa questão de humor, mas ela também pode estar na base do transtorno alimentar. Isso é um ponto importante da gente entender, né? Porque a ansiedade, ela é algo que às vezes está fazendo até manutenção do transtorno alimentar. Eu vou explicar um pouquinho por quê. O paciente que tem um transtorno alimentar, ele não tem simplesmente momentos que ele tem o problema alimentar. Ele tem uma dinâmica, né? Toda uma dinâmica que
corresponde a uma dinâmica de transtorno alimentar. Então, ele tem pensamentos que são pensamentos de transtorno alimentar, ele tem comportamentos, ele tem formas de funcionar, muitas vezes ele tem questões de personalidade que também estão envolvidas aí com transtorno alimentar. Se você não sabe, a área do comportamento e transtornos alimentares, a gente atende muitos transtornos de personalidade. Por quê? Porque são geralmente diagnósticos que se somam, né? O transtorno de personalidade às vezes também está presente junto com o transtorno alimentar. E a ansiedade pode estar lá na base do transtorno alimentar. Inclusive é um ponto bem interessante aqui. O paciente de transtorno alimentar, ele tende a ter um hiperfoco. O que a gente chama de hiperfoco? O hiperfoco, gente, é quando o paciente tem um foco muito grande num determinado ponto. E o que é esse determinado ponto dentro do universo de transtornos alimentares? Geralmente, esse determinado ponto ou é o corpo, né, a perda de peso, enfim, o ganho de peso, né, ou é o corpo, ou é a comida. Então, esse hiperfoco, né, esse lugar focado que o nosso paciente às vezes tem, do pensamento tá muito forte naquilo, né? Ou seja, o paciente relata, então eu penso muito nesse assunto, eu penso em emagrecer, eu penso em corpo, eu penso em comida, eu penso isso o dia todo, doutora Pri, né? Ele me fala isso, ele fala para o especialista. E por que o paciente tem esse hiperfoco nessa questão? Isso está na base do transtorno alimentar, né? Então é muito comum o paciente de transtorno alimentar trazer um foco muito grande no problema. E esse foco, obviamente, vem de um lugar de ansiedade, né? Um pensamento que pode estar agitado, acelerado, ruminativo, obsessivo, né? Todos os tipos de pensamento aí da ansiedade, né? Eles podem estar presentes aqui nesse universo dos pacientes de transtorno alimentar. E o que acontece quando o paciente tem esse hiperfoco? A tendência assim, disparada desse paciente é que ele fique muitas vezes relembrando o problema dia após dia. Então, muitas vezes aquilo que o profissional, o especialista recebe, né, ele percebe essa ansiedade do paciente, ele percebe isso na fala, ele percebe isso quando o paciente às vezes demonstra, né, o querer resultado, demonstra uma agitação até por uma expectativa muito grande. Isso às vezes tem a ver com essa dinâmica que está na base do transtorno alimentar, que é a dinâmica de hiperfoco. A pessoa que pensa constantemente em comida, por exemplo, né, muito típico no paciente de bulimia, de compulsão alimentar, né, paciente de anorexia, pacientes assim de transtorno alimentar mais grave, ele tem esse hiperfoco ali, né, por exemplo, na comida, ele tende a estar o tempo todo, de alguma forma, se lembrando que o problema ainda está ali, né, e isso pode ser muito difícil, e esse é um ponto aqui importante, né, porque o paciente, às vezes, ele não tem clareza, ele não tem insight de que esse hiperfoco existe, né? De que esse hiperfoco sabota, esse hiperfoco traz sofrimento, esse hiperfoco piora a relação dele com o próprio processo, com o próprio tratamento. E eu acho que isso faz parte do papel do profissional especialista poder mostrar e ajudar o paciente a lidar com essas dinâmicas de hiperfoco, dinâmicas de pensamento, dinâmicas que são típicas do movimento do transtorno alimentar. Então, claro, a ansiedade é uma coisa muito presente, né? Muito presente na sociedade, né? A ansiedade é uma questão, mas aqui eu não estou falando da ansiedade típica, né? A ansiedade que todo mundo tem. Aqui eu estou falando da ansiedade por resultado, a ansiedade por sair dessa dinâmica, a ansiedade por ter movimentos que o paciente veja como diferentes da dinâmica dele. E nem sempre isso é tão simples, nem sempre isso é tão fácil de se chegar no início de tratamento. Então, não é exatamente essa ansiedade, né? A lidar com a ansiedade. Então, eu vou ajudar o meu paciente a lidar com a ansiedade. Então, eu vou ensinar ele a respirar. Não é disso que a gente está falando aqui, né? Aqui é realmente a ansiedade no processo, no tratamento, né? Que eu resolvi trazer aqui. Porque eu vejo isso muito na queixa, né, ou enfim, nos pedidos de ajuda dos meus alunos, né, doutora Pri, eu percebo que o paciente
tá ansioso, ele quer resultado, ele me cobra, ou ele diz isso, ele diz aquilo. E por que isso acontece? Esse é um exemplo, né? Muitas vezes é porque o paciente, pela própria dinâmica do transtorno alimentar, ele tem esse hiperfoco. E entender isso, acho que já traz uma boa compreensão no caso, né? Mas assim, o que a gente pode fazer então se a gente percebe essa ansiedade? Se a gente percebe que o nosso paciente pode vir até sabotar o processo por causa disso, ou desistir, né? Porque tem pacientes que às vezes eles têm essa questão do desistir, né? Eles já começaram vários processos e desistiram. E por que o paciente... Essa é uma boa pergunta. Por que o paciente desiste em alguns processos, né? Por que o paciente desiste? Muitas vezes porque faltou clareza. É isso mesmo. Às vezes não é porque faltou técnica, às vezes não é porque faltou informação sobre o transtorno alimentar, não é porque o terapeuta não era bom. Às vezes o paciente desiste porque faltou clareza sobre o funcionamento do processo. Então, por isso que eu separei 4 pontos que eu acho bem importantes da gente abordar quando a gente percebe, né, essa questão da ansiedade muito forte num paciente. O primeiro ponto é ser clara sobre o processo, né? O processo de tratamento de um transtorno alimentar, ele tem começo, meio e fim, né? Ele tem uma estrutura, ele tem um protocolo muitas vezes, ele tem um caminhar, né? Uma jornada, digamos assim. Eu gosto da palavra processo, o processo é mais interessante ao meu ver. Então, ser clara com o seu paciente sobre o processo do tratamento, isso é muito importante, né? Não só dizer, é um processo, então você tem que aguardar resultado. Não é isso, porque isso daí também às vezes é empurrar com a barriga, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, né? Eu acho que realmente mostrar, olha, primeiro a gente vai trabalhar isso, depois a gente vai trabalhar tal coisa, depois a gente vai trabalhar tal coisa, né? Vou dar um exemplo típico em paciente de compulsão alimentar, né? Às vezes o paciente de compulsão alimentar, ele chega e ele quer resolver no início do tratamento, ele quer perder peso, ele quer resolver a compulsão alimentar, ele quer melhorar a autoestima, né? Ele quer fazer isso tudo, pacote completo, né? E o terapeuta que lute, né? E não, o terapeuta precisa ser claro sobre o processo. Não, então primeiro a gente vai arrumar essa dinâmica, né? Então primeiro a dinâmica compulsiva precisa diminuir, depois a gente vai fazer mudanças, por exemplo, no estilo de vida, depois a gente vai trazer movimentos que tenham a ver com a autoestima, e o emagrecimento ele vai acontecer depois disso tudo, né? Porque se você quiser resolver tudo isso de uma vez só, não vai dar certo esse processo. Então, uma das coisas que nos ajuda muito a lidar com a ansiedade do paciente em relação ao processo é ter clareza, ser clara, né? Mostrar e trazer clareza para o seu paciente sobre o processo. E esse é o papel do especialista, sim, né? Não é que a gente vai, simplificar o processo, não é que a gente vai dizer de uma maneira, todo mundo funciona desse jeito, mas a gente trazer clareza, primeiro a gente precisa resolver essa questão da ansiedade, depois a gente vai resolver isso aqui, depois a gente vai resolver isso aqui. Esse movimento, ele é importante, justamente porque às vezes tem terapeutas que não querem dizer isso, porque o paciente pode vir a não gostar, especialmente quando o paciente quer emagrecer. Eu vejo muitos e muitos alunas e alunos meus dizendo assim, mas o paciente quer emagrecer, o maior desejo dela é emagrecer. Como que eu vou dizer para ela que não vai ser emagrecer agora, eu preciso primeiro resolver a compulsão alimentar? Então, se você não falar, a chance é que essa pessoa se frustre com o processo. Se você não trouxer clareza a respeito da dinâmica de tratamento, você pode vir a ter um paciente que vai estar igualmente insatisfeito com você. Ou pior, vai dizer que você não ajudou ele, né? Então, essa clareza sobre o processo, o nosso paciente precisa ter. E isso precisa ser dito de uma forma carinhosa, direta e, claro, acolhedora, mas precisa ser elucidado, né? Então, assim, quanto mais o profissional for claro
trouxer isso de uma maneira clara para o paciente, maior a chance de que ele diminua a ansiedade e que ele até confie mais no terapeuta, porque o terapeuta está sendo claro com ele, né? Quando o terapeuta não diz, quando o terapeuta às vezes não sabe. Tem terapeuta que não diz porque não sabe, né? Mas o terapeuta que é especialista, ele tende a saber, né? Ele tende a saber. Então, primeiro a gente vai abordar isso. Isso aqui está na superfície, então a gente vai trabalhar o humor antes de trabalhar a personalidade. Ou primeiro a gente vai trabalhar essa questão aqui da compulsão. Depois a gente vai trabalhar a questão, por exemplo, da autoestima. Então, essa dinâmica que é muito única, o especialista precisa deixar claro para o paciente, porque senão o paciente entra na ansiedade dele e ele fica assim, ai, não tá dando resultado esse tratamento aqui. Aqui, ó, não tá dando resultado, eu já tô aqui há 2 meses e não tô tendo resultado. É preciso ter clareza nesse sentido. O segundo ponto que eu queria dizer, assim, que é uma ótima dica para trabalhar essa questão da ansiedade é: trabalhe as crenças a respeito do tratamento, as crenças a respeito do transtorno alimentar, as crenças a respeito de como que isso vai funcionar, né? Até mesmo as crenças a respeito do futuro, né? Tem paciente que acredita, isso é uma coisa interessante, tem paciente que acredita que não tem cura o transtorno alimentar, né? Tem paciente que tem às vezes uma visão distorcida, ele acredita que ele não vai se curar nunca, que ele vai ter que lidar com isso para sempre, né? Às vezes até porque ele ouviu de algum profissional, né? Que, enfim, pode ter dito isso para ele. Então, essas crenças que permeiam o tratamento, essas crenças que permeiam o que acontece no tratamento no nosso paciente é muito importante. Tanto crenças quanto expectativas são importantes de serem alinhadas, né? Esses 2 pontos precisam estar alinhados, né? As crenças a respeito de o que vai acontecer, né? Então eu vou melhorar da compulsão, então eu já vou perder peso, ou então eu vou resolver o meu transtorno alimentar e vai estar tudo ótimo, eu vou emagrecer, né? Eu tô fazendo uma cirurgia bariátrica, eu vou emagrecer, todos os meus problemas estarão resolvidos, minha questão de autoestima estará resolvida, e isso é preciso também, né? Trabalhar as expectativas, trabalhar aquilo que faz sentido, né? Isso faz parte da realidade do tratamento também. A gente mostrar para o nosso paciente com muito carinho o que realmente vai acontecer, né? Para que ele ajuste a expectativa. Olha que importante. Se a gente, retomando um pouquinho do que eu falei no início, se a gente tem um paciente ansioso, se a gente tem um paciente que faz hiperfoco e a gente não trabalha a expectativa e as crenças dele a respeito do tratamento, o que vai acontecer? É tipo o que minha avó dizia, né? Mente vazia é oficina, né? Porque fica ali aquela mente que não sabe bem como compreender aquilo, que não entende bem como o processo funciona e vai criando certas fantasias, certas ilusões a respeito do próprio tratamento, né? Isso faz o quê? Aumenta ainda mais a ansiedade, né? E daí faz o quê? Aumenta ainda mais a ansiedade, gente. E é tudo que a gente não quer, né? Que o paciente fique mais ansioso por resultado, mais ansioso por um sucesso, um resultado, né? Até mesmo a crença, o que é o resultado para esse paciente, né? Isso também é uma crença que pode estar aí. Eu até falei na live de ontem, lá no meu @. Se você não me segue ainda, pode ir lá me seguir. E eu falei ontem de manhã, na live Tomando Café Comigo, eu falei de uma paciente que o resultado para ela era o resultado que acontece com muitos pacientes, né? Muitos pacientes têm o resultado no peso, né? Enquanto muitas vezes o resultado do tratamento do transtorno alimentar, o resultado é a remissão do transtorno alimentar, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa até mesmo esclarecer, até mesmo trabalhar essa crença, né? O que é o resultado para essa pessoa, né? É o que ela buscou, é o que ela tá pedindo, não é, né? Isso precisa ser dito, né? Isso precisa estar claro, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, acho que esse é um ponto super legal. Outro ponto que pode parecer um pouco difícil se você é mais recente na área ser clara também em relação ao prognóstico.
o prognóstico, né? Como que vai ser o desenrolar, como que você, profissional, percebe esse desenrolar, né? Quando a gente avalia um paciente, a gente faz um bom diagnóstico. Se você não me conhece, sabe que eu dou aula de diagnóstico na especialização do IPCAC. E eu amo dar aula de diagnóstico, eu amo a parte de psicodiagnóstico. E uma das coisas que a gente consegue sim saber, né, um bom especialista consegue dizer prognóstico, tá? O prognóstico no tratamento do transtorno alimentar. Então, eu percebo nessa paciente coisas que são positivas e que auxiliam, né? E que melhoram o prognóstico. Enquanto, talvez num outro caso, eu vejo coisas, né? Pontos que não facilitam tanto, né? Mas essa clareza de prognóstico, às vezes eu vejo que ou o profissional não tem essa clareza, ou quando ele tem, às vezes ele tem receio de até mostrar para o paciente isso, né? E isso é importante. Quantas e quantas vezes eu não atendi pacientes de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, e que eles tinham traumas profundos, tinham um transtorno de estresse pós-traumático, ou tinha uma depressão profunda que nunca tinha sido tratada, às vezes que vem arrastada lá da infância, da adolescência. Claro que esse paciente com um diagnóstico mais complexo, esse paciente que às vezes não fez um tratamento de situações que estão na base, ou que é um paciente, por exemplo, que tem um transtorno de personalidade borderline, claro que o prognóstico vai ser diferente do que um paciente de comer emocional, de comer transtornado. Claro que o prognóstico vai ser diferente, mas ser clara a respeito do tratamento, de como que você, especialista, vê esse tratamento, ele é muito importante, especialmente no lado positivo. Olha, eu percebo que tem essas coisas aqui positivas, então a gente vai reforçar esses aspectos, ou a gente vai ter que trabalhar determinados aspectos antes da gente chegar na questão alimentar. Quantas e quantas vezes eu já não atendi pacientes assim, eu já dei supervisão para pacientes assim, em que às vezes o trauma tá tão ali a flor da pele, que se a gente não trabalha o trauma, a gente não vai acessar o transtorno alimentar nunca, né? Então, o que acontece? O especialista precisa ter clareza a respeito do prognóstico. E ele também precisa ser claro nessa comunicação, para que a expectativa seja alinhada, para que o paciente perceba, então tá bom, então eu tô num processo, né? Vamos pegar os 4 pontos aqui. Então, eu tô no processo, eu preciso compreender que às vezes eu tenho crenças distorcidas a respeito deste processo, eu entendo do prognóstico, entendo dos aspectos que às vezes são mais negativos ou que são mais positivos, que a gente não precisa usar palavras difíceis. A gente pode dizer, né, no português claro, olha, esses pontos aqui são pontos que a gente vai precisar trabalhar antes. São pontos que, se a gente não olhar, a gente não vai conseguir avançar com o tratamento do transtorno alimentar, né? Ou, por exemplo, quando a gente também trabalha a expectativa, as expectativas do paciente a respeito do processo. Então, perceba, nesses 4 pontos que eu trouxe para vocês, são 4 pontos que, se o terapeuta aborda de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, de uma maneira até carinhosa, né? Porque a gente pode ser muito acolhedor trabalhando esses 4 pontos. A gente tende a diminuir ou a lidar melhor com a expectativa do nosso paciente, com essa ansiedade a respeito do tratamento. Agora, qual que é o combo perigo? Qual que é o combo perigo? É quando o paciente chega com todas essas questões, com todo essa ansiedade, essa expectativa a respeito do processo, e ele encontra uma equipe ou um terapeuta que também tem ansiedade por mostrar serviço, ansiedade por resultados. Então, quando a gente tem esse combo, eu digo que é o combo super do mal, né? É um combo ruim, é um combo super ruim. Porque quando a ansiedade do paciente se junta com a ansiedade do especialista e da equipe, que pode ser, né? Pode ser o psicólogo, o nutricionista, um médico, todo mundo. Às vezes não é só um, né? Às vezes é a ansiedade da equipe. A gente faz um
um certo conluio muito ruim, porque fica o paciente de alguma forma com essas fantasias e com essas expectativas a respeito do processo, e a equipe também com essas expectativas e com essas fantasias a respeito do processo. Isso pode ser muito prejudicial. Isso pode fazer, inclusive, com que não dê certo o processo, né? Justamente porque, de alguma forma, a ansiedade do paciente estava lá, mas a equipe também tinha a ansiedade dela. E daí, nesse ponto, para a gente poder, assim, até fechar a minha fala de hoje, né? Queria concluir falando disso, que a equipe, quando está ávida por mostrar resultados, por entregar resultados, quando a equipe está nesse lugar, né, de muita ansiedade por mostrar serviço, eu brinco, né? Você está querendo mostrar serviço. Você sabe que às vezes eu tô nos meus grupos de supervisão, nas minhas mentorias, e eu falo assim para alguma aluna que traz um caso, eu falo assim, você está querendo mostrar serviço. Olha onde que está a tua preocupação, né? Você está querendo mostrar serviço, está preocupado em mostrar serviço. E por que isso é um problema? Porque o paciente, né, te contratou para você resolver um problema, né? E você está querendo resolver um problema. Isso, por definição, não seria ruim. Mas se existe uma falta de clareza também na equipe, uma ansiedade, né? A ansiedade traz sim falta de clareza, né? Porque é falta de contato com a realidade, com aquilo que se pode e que se pode atuar e o que se pode fazer. Então, quando a equipe também está nesse lugar ansioso, eu já recebi muitos alunos assim, muitas equipes assim, tende a ser bastante prejudicial. Não só para o paciente, mas para todo o desenrolar do processo. Então, quando eu recebo assim profissionais para supervisão e eu percebo isso, eu digo, olha para o que está causando. Porque às vezes o problema não é o profissional querer só ter resultado. Às vezes o problema está aonde está o foco dele, não está no paciente, está na entrega de um resultado. E esse lugar precisa ajustar, né? O foco tem que estar no paciente, na demanda, naquilo que está ali, né? Sem ilusões, sem expectativas irreais, enfim, entendendo o processo como ele é, né? Essa ansiedade da equipe pode ser bem ruim. E aí, eu já deixo uma provocação, que não é o tema de hoje, né? Obviamente não vou entrar nisso, mas isso tem a ver muito, às vezes, com o narcisismo terapêutico, né? Que é o terapeuta ficar neste lugar, às vezes narcísico, às vezes muito implicado, né? E que esse lugar não fala de você ser um bom profissional. Esse lugar fala do narcisismo, né? E que pode ser super problemático, né? Acho que os profissionais psis daqui que estão me ouvindo talvez entendam melhor isso, né? Os demais entendam que é isso, né? A palavra mesmo. O profissional está mais preocupado, né? Em mostrar o quanto que às vezes ele é bom, do que necessariamente preocupado com aquele processo ou com aquele paciente. Isso às vezes não é num nível consciente. Isso pode muito bem ser num nível inconsciente, o profissional nem perceber, né? Por isso que a interlocução é importante, né? Por isso que muitas vezes isso aparece, por exemplo, nos meus grupos de mentoria, nos meus grupos de supervisão. Porque vem um caso que às vezes o profissional fala assim, não, o problema é o diagnóstico, não, o problema é a anamnese, não, o problema é a técnica que eu estou usando, mas às vezes o problema não é técnico, o problema está aí, né, na ansiedade diante do processo, seja do lado do paciente, que daí eu deixei os 4 pontos que eu falei anteriormente, seja do lado do terapeuta, que é esse o ponto para vocês olharem, tá? O ponto do narcisismo terapêutico. Legal, gente? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Essa live tem como objetivo a gente trazer alguns temas. Eu espero de verdade que faça sentido para algumas pessoas, porque eu vejo que é aí que muitas das minhas alunas, dos meus alunos erram. E se vocês puderem trabalhar de uma maneira mais clara, especialmente a ansiedade do paciente, mas também a sua própria ansiedade, pode ser show de bola, pode fazer com que os processos fluam até melhor, né? Às vezes tem muitos pacientes que desistem dos processos ou que passam por vários profissionais, mas porque não houve clareza a respeito desse ponto que a gente falou hoje na live. E se fez sentido para você, eu peço
assim, a gentileza de escrever aqui embaixo, né? Pode ser nos comentários ou pode ser no direct aqui do IPCAC, contar pra mim, fez sentido, não fez sentido. Muitas pessoas depois assistem e me mandam mensagem, diz, fez sentido, adorei, foi muito legal. Então, se você quer me dar esse feedback também, né? Se fez sentido pra você. Se não fez, também pode me mandar, ó, doutora Pri, não fez sentido, não entendi, ou, enfim, você não falou direito, ou não concordo. Pode discordar também, que tá tudo bem. Legal, pessoal? Então, na próxima quarta-feira, esse quadro novo vai continuar, tá? Todas as quartas-feiras, às 18 horas, a live de comportamento e transtornos alimentares. Se você tem alguma sugestão de tema, você é profissional da saúde, tem alguma sugestão de tema, deixa no nosso direct também, que eu vou adorar dar uma olhadinha, tá bom? Até mais, pessoal. Uma boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.